Olá, tudo bem? Espero que você e sua família estejam bem nesse tempo difícil que a gente vem vivendo. Eu gostaria de informar que esse vídeo se destina ao estudo bíblico na carta de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nós temos realizado estudos bíblicos, panorama bíblico, né? Livro por livro, começamos no Gênesis, na sala das mulheres lá na igreja, sala das meninas, né? E aí, depois que entramos nesse período de isolamento social, nessa pandemia, nós passamos então a gravar. Nós, quando eu digo conselho da igreja, entendeu que seria interessante gravar os estudos bíblicos e eu estou trazendo todo domingo, toda semana, um livro da Bíblia. Nós já estamos lá no Novo Testamento. Então, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, tá bom? Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que Paulo fundou a igreja de Tessalônica durante a sua segunda viagem missionária. Então, para isso, você vai abrir sua Bíblia lá em Atos, vamos lá, Atos dos Apóstolos, no capítulo 17 de Atos, Atos 17. Nós temos lá do verso 1 ao verso 10, a segunda viagem missionária de Paulo, tá certo? E nós podemos olhar, nós não vamos ler o texto todo, porque também o vídeo vai ficar muito grande se a gente for ler todos os textos que temos para ler, né? Então, aí nós temos do verso 1 ao verso 10, tá certo? E onde relata essa história. Olha lá o verso 11. Estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras, e estas coisas eram assim. Então, nós temos aí em Atos capítulo 17, esse relato aí da viagem missionária de Paulo, quando ele funda a igreja de Tessalônica, sua segunda viagem missionária, tá? Se nós olharmos, por exemplo, Paulo lá em Corinto, a gente vai ver que ele recebeu, e aí a gente vai lá para 1 Tessalonicenses. Se a gente está lá em Atos, a gente vai agora lá para 1 Tessalonicenses capítulo 3. Vamos lá em 1 Tessalonicenses 3, verso 6, onde a gente vai encontrar um relato aí do apóstolo Paulo, incluindo Timóteo, tá certo? Então, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 3, verso 6, você abriu aí sua Bíblia? Bom, diz assim: vindo, porém, agora Timóteo, de vós para nós, e trazendo-nos boas novas da vossa fé e amor, e de como sempre tendes boa lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como nós também a vós. O que quer dizer esse texto? Que Timóteo, Paulo estava em Corinto, e recebeu notícias a respeito dos cristãos de Tessalônica através da vida de Timóteo. Então ele trouxe de vós para nós, de vocês para nós, informações, notícias, enfim, dos irmãos lá de Tessalônica, tá bem? Assim, com isso, ele vai escrever a sua primeira carta aos Tessalonicenses. A gente sabe que depois tem, semana que vem, o estudo da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. E a ideia da carta era dizer quanto ele estava feliz com o progresso espiritual dos cristãos que se reuniam em Tessalônica, tá? E também para animá-los a continuarem firmes na fé. E aí, eu gostaria que você fosse comigo lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, vamos lá no capítulo 5, vamos lá no verso 9, 1 Tessalonicenses 5, verso 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo pede que confie no amor de Deus, porque ele não nos desamparará, no sentido de que não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação. Ou seja, pelo Senhor Jesus Cristo, Deus nos destinou à salvação e não à ira. Então, para que Paulo queria com isso que eles confiassem, continuassem com fé, confiando no amor de Deus, tá bem? Uma coisa muito interessante em relação à primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses é que essa carta foi escrita por Paulo por volta do ano 48 a 50 da era cristã.
E essa data vai levar a primeira carta aos Tessalonicenses ser o primeiro escrito do Novo Testamento. Então, qual foi o primeiro escrito? Porque é o mais antigo escrito que encontrado no Novo Testamento é a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Olha que interessante. Nós temos lá Mateus, Marcos, Lucas, João, né? E os evangelhos, a gente às vezes pensa que foram os primeiros escritos pela ordem que está colocado na Bíblia, mas não foi. O primeiro escrito do Novo Testamento é a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Então, um dia que você estiver participando de um quiz, né, de uma competição bíblica, qual foi o primeiro livro escrito do Novo Testamento? Ah, Mateus. Não, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Entre o ano 48 e 50 da era cristã, alguns datam de 46, até um pouco mais antigo, mas até o ano 50 é aceitável em relação aos estudiosos que se debruçam sobre o Novo Testamento, né? É interessante que na segunda viagem missionária de Paulo, que nós vimos lá em Atos, e aí tem Atos 15 do 36 até o Atos 18, 22, então todo esse texto é a segunda viagem missionária de Paulo, Atos 15, 36 até Atos 18, 22, ele estava junto com Silas e Timóteo, muito bem, e eles chegaram em Tessalônica e fundaram a igreja. A gente vai ver isso lá em Atos, vamos lá em Atos de novo, 17 do 1 ao 9. Agora a gente vai lá em Atos dos Apóstolos, 17 do 1 ao 9, tá? Atos 17 do 1 ao 9. Então, a segunda viagem missionária de Paulo vai do 15, 36 até o 18, 22 de Atos. Lá no 17 do 1 ao 9, ele junto com Silas e Timóteo, eles fundam a igreja de Tessalônica, tá bem? Vamos lá, não vamos ler o texto todo não, mas está aí do 1 ao 9. Trouxeram, tendo recebido, mais soltaram, logo os irmãos. Vocês vão ver aí que nesse período, tá? Eles estavam ali juntos, chegaram em Tessalônica, ao verso 1, passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E aí Paulo, como de costume, verso 2, foi ter com eles e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras. Paulo era um cristão ousado. E expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos, e este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas e também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres principais. Aí, com isso, nasce a igreja de Tessalônica, a partir da pregação do apóstolo Paulo, que disputa com os judeus em 3 sábados. Interessante que o sábado era muito importante para o judeu. E ele disputa com os judeus em relação às Escrituras, falando da morte e ressurreição de Cristo e que a salvação vinha por Cristo. Muito bem. Eles foram forçados a sair da cidade e foram até Bereia. Aí a gente vai já para Atos 17, ainda do 10 ao 14, a gente vê eles sendo forçados a sair de Tessalônica e então eles vão até Bereia. Paulo seguiu sozinho até Atenas depois, está lá no capítulo 17 de Atos, verso 15. Vamos olhar lá? Então eles foram forçados a sair de Tessalônica a partir do verso 10, do capítulo 17 de Atos. E aí lá no verso 15, e os que acompanhavam Paulo levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele, o mais depressa possível partiram. Então deixaram Paulo. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Então eles estavam em Tessalônica, eles foram forçados a sair da cidade, vão para Bereia. Depois Paulo vai até sozinho e fica sozinho em Atenas. Lá ele vê a idolatria da cidade. Aquilo enche o coração dele de angústia, porque ele via a necessidade da mensagem do evangelho chegar ali, tá? E a gente vê também, agora vamos lá para 1 Tessalonicenses, a gente vê que Timóteo chegou a Atenas e Paulo o enviou de volta a Tessalônica. Vamos lá então? 1 Tessalonicenses, agora a gente volta para 1 Tessalonicenses 3. 1 Tessalonicenses 3, verso 15. Abre aí, você está em Atos, você vai lá para 1 Tessalonicenses comigo, capítulo 3, verso 1 a 5. Falei 15? Não, de 1 a 5, desculpa.
1 Tessalonicenses 3, do 1 ao 5. Então vamos lá. Por isso, não podendo esperar mais, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas. E enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus, e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca de vossa fé, para que ninguém se comova por estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos ordenados. Pois, estando ainda convosco, vos predizíamos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu, e vós o sabeis. Portanto, verso 5, não podendo eu também esperar mais, mandei-o, Timóteo, saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Então Paulo está em Atenas, Timóteo vai para Atenas encontrar Paulo, mas aí Paulo, preocupado com os irmãos de Tessalônica, com que o tentador viesse e tentasse a fé deles, envia Timóteo até lá para saber da fé dos irmãos de Tessalônica, tá bem? Pois bem, seguindo aqui. Aí, a partir desse momento, a gente olhando lá em Atos, lembra a segunda viagem missionária, do capítulo 15, verso 36 ao 18, verso 22? Então, lá em Atos 18, do 1 ao 5, já está no final da segunda viagem missionária de Paulo. Paulo foi até Corinto, onde Silas e Timóteo se encontraram com ele. Olha só, estava em Atenas, aí ele manda de volta o Timóteo para Tessalônica, para saber notícias dos irmãos tessalonicenses. E aí ele vai para Corinto. Em Corinto, Silas e Timóteo se encontram com ele. E aí Timóteo traz boas notícias de Tessalônica. E a gente vai lá, volta lá em 1 Tessalonicenses, você está aberto lá no capítulo 3, não está? Olha os versos 6 e 7. Nós lemos até os 5, agora 6 e 7. Vindo, porém, agora Timóteo de vós para nós, e trazendo-nos boas novas da vossa fé e amor, e de como sempre tendes boa lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como nós também a vós. Por esta razão, irmãos, ficamos consolados acerca de vós, em toda a nossa aflição e necessidade, pela vossa fé. Paulo estava preocupado lá em Atenas, com o que estava acontecendo em Tessalônica, e aí ele envia Timóteo para lá para saber notícia, e aí ele vai para Corinto, Silas vai para Corinto também encontrar, Timóteo vai também, leva boas notícias da igreja de Tessalônica, tá bem? Provavelmente tenha sido o próprio Timóteo o responsável por levar essa carta até Tessalônica. Não fica claro isso no texto, mas é meio que pela lógica a gente chega a essa conclusão. Então provavelmente tenha sido o próprio Timóteo o responsável em levar essa carta de Paulo à igreja de Tessalonicenses, né? A primeira carta, tá bom? Aí, essa primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses traz 3 mensagens fantásticas. 3 mensagens que funcionaram e abençoaram a igreja de Tessalônica nessa primeira carta e abençoam e vão funcionar conosco hoje. Porque vejam vocês, primeira mensagem da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses trata-se de fé, esperança e amor. Fé, esperança e amor. São as 3 grandes virtudes cristãs que aparecem pela primeira vez no Novo Testamento, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Aí a gente vai olhar lá então, 1 Tessalonicenses, você está aí aberto no capítulo 3, vai lá para o capítulo 1 de 1 Tessalonicenses, nós iremos ler o verso 3. Lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo diante de nosso Deus e Pai. E aí a gente vai lá para o capítulo 5, vamos lá para o capítulo 5, no verso de número 8, que diz assim, 1 Tessalonicenses 5, 8. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Fé, esperança e amor, aparecendo como primeira mensagem importante da primeira carta aos Tessalonicenses, aos irmãos de Tessalônica, que Paulo envia a partir das informações que ele recebe de Timóteo, que traz notícias. A passagem mais conhecida, no entanto, vai estar lá em 1 Coríntios 13, 13, que fala sobre fé, esperança e amor. 1 Coríntios 13, 13, inclusive eu preguei esse texto para a igreja uns domingos atrás, 1 ou 2 domingos atrás. Permanece a fé, a esperança e o amor, e o maior deles é o amor, como a gente já meditou na palavra de Deus. Você não viu a pregação desse texto,
procure lá no meu canal do YouTube, Francis Restel Deloy, tudo junto. Você vai encontrar lá, se não é de domingo agora, porque agora, no domingo passado, meditamos em Miqueias. Então, creio que tenha sido domingo anterior. Tá bem? Dá uma olhada lá para você ser edificado com esse texto lá de Coríntios 13:13, tá bom? Paulo fala sobre essas virtudes em outras cartas também. Então, aqui nós não vamos ler, vou citar vários textos, você pode fazer a sua leitura até durante a semana. Paulo fala, por exemplo, sobre fé, esperança e amor na carta aos Romanos, capítulo 5, do 1 ao 5, Romanos 5, do 1 ao 5. Fala também na carta aos Gálatas, capítulo 5, versos 5 e 6. Fala na carta aos Efésios, capítulo 1, versos 15 a 18. Fala também na carta aos Efésios, capítulo 4, do 2 ao 5. Fala na carta aos Colossenses, capítulo 1, do 4 ao 5. E na segunda carta aos Tessalonicenses, que a gente vai estudar semana que vem, segunda Tessalonicenses, do capítulo 1, versos 3 e 4. Então, a temática da fé, esperança e amor é uma temática não de Tessalônica, mas é uma temática até paulina. Olha a quantidade de vezes que ele entra nesse assunto. Primeira carta aos Coríntios, ele entra em Romanos, Gálatas, Efésios, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses. Por 7 momentos, o apóstolo Paulo entra nessa temática da fé, esperança e amor, tá bem? A segunda mensagem que eu gostaria de destacar e deixar com vocês para reflexão é em relação à vinda do Senhor Jesus. Paulo escreve muito sobre esse assunto. Então nós não vamos ler também, tem muito texto, eu vou citar. 1 Tessalonicenses 4, 13 até o 5, verso 11. Então do 4, verso 13 ao 5, verso 11, temos a temática da vinda do Senhor Jesus. Capítulo 1, verso 10, capítulo 2, 19, capítulo 3, verso 13. É uma temática da vinda do Senhor Jesus, né, que é muito forte na primeira carta aos Tessalonicenses. Os cristãos daquele tempo, incluindo o próprio apóstolo Paulo, tinham a fé, é uma questão de crer, né, que ainda estariam vivos quando Jesus viesse. Tá certo? E os cristãos de Tessalônica ficaram preocupados, porque alguns deles já haviam morrido e Jesus não havia voltado. Então, essa crença de que Jesus voltaria e eles ainda estariam vivos estava preocupando os irmãos lá de Tessalônica. E aí Paulo trata nesses textos todos que eu citei agora há pouco sobre essa temática, tá bem? E o que acontecerá com eles quando Jesus voltar? Estes que já morreram. Então, o pessoal de Tessalônica, cristãos lá de Tessalônica, estava preocupado, porque eles tinham a fé, a crença, eles criam que Jesus voltaria enquanto ainda estavam vivos. E alguns deles já tinham morrido e Jesus não tinha voltado. Então a pergunta é o que acontece com eles quando Jesus voltar. E aí eu queria ler lá 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 10, com vocês. Paulo responde no verso 10 do capítulo 5, 1 Tessalonicenses 5:10, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com ele. Ou seja, Paulo está dizendo que Jesus virá tanto para os que estão vigiando, ou seja, os que estão vivos, aguardando, como nós aqui estamos, como também para aqueles que dormem, ou seja, aqueles que já morreram. Então essa é a resposta de Paulo para acalmar o coração dos irmãos de Tessalônica, tá bem? Então, primeira mensagem, fé, esperança e amor. Segunda mensagem, a vinda do Senhor Jesus. Terceira mensagem que eu quero destacar é sobre a vida cristã. Então o apóstolo Paulo, na primeira carta aos irmãos de Tessalônica, fala sobre a vida cristã. Paulo fala sobre a vida cristã como vida em união com Deus. Vamos lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Agora nós estamos lá no 5, né? Vamos voltar um pouquinho lá, capítulo 1, verso 1. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele está dizendo que a igreja é de Deus, do Senhor Jesus Cristo, tá certo? É uma questão de, para ser igreja, precisamos viver em união com Deus, tá bem? Vamos lá no capítulo 3, 1 Tessalonicenses 3, verso 8. A gente está no capítulo 1, vamos para o capítulo 3, verso 8, que diz assim, ó. Porque agora vivemos,
se estáis firmes no Senhor. 1 Tessalonicenses 3:8. Essa união não é só com Deus. A igreja não tem que estar unida só com Deus, mas com o Senhor Jesus também. E a vida cristã é uma vida de completa dedicação a Deus. Aí a gente vai lá no capítulo 4, nós estamos no 3, vamos para o 4. Terceiro capítulo, a gente pula para o da frente, 4. Quero ler 2 versos, o verso 3 e o verso 7 do capítulo 4. 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. E o verso 7. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Ou seja, a vida cristã é uma vida de completa dedicação a Deus. É importante a busca incessante pela santificação. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Tá bem? E por fim, eu quero que a gente leia lá o verso 9 do capítulo 4 e depois a gente volte para o capítulo 3. O verso 9, quanto porém ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. E o capítulo 3, verso 12, aí a gente volta uma pagininha aí da Bíblia, capítulo 3, verso 12, que vai dizer: E o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também o fazemos para convosco. Ou seja, a vida cristã é uma vida de amor uns pelos outros. A vida cristã é uma vida de amor uns pelos outros, tá bem? Resumindo as mensagens, então, da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Fé, esperança e amor, onde ele trata em várias cartas que ele escreve a outras igrejas. Ele vem falar da vinda do Senhor Jesus, porque muitos irmãos que acreditavam que Jesus voltaria enquanto estavam vivos, viram alguns morrendo, queriam saber o que ia acontecer com eles. E ele disse que Jesus viria tanto para os que estão firmes, perseverantes, quanto para aqueles que já dormem, ou seja, os mortos. Fé, esperança e amor, vinda do Senhor Jesus e, por fim, a vida cristã. Então, 3 temáticas fundamentais e principais nessa primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, que ele escreve por volta do ano 48 a 50 da era cristã, e com isso ele escreve o primeiro texto escrito do Novo Testamento. É a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Então, é o primeiro texto escrito bem antes dos evangelhos. O primeiro evangelho escrito, que foi Marcos, foi lá pelo ano 65, então 15 a 20 anos, 18 anos à frente, mais tarde, do que foi escrita a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, tá bem? Eu espero que essa reflexão na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, os cristãos de Tessalônica, tenha sido um tempo de reflexão que abençoou a sua vida de alguma forma. Reflita nessas mensagens principais da carta: fé, esperança e amor, a vinda do Senhor Jesus e a vida cristã enquanto ele ainda não vem. Precisamos manter um processo constante de santificação e dedicação total ao nosso Deus. Que Deus te abençoe, que você seja edificado e abençoado em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.